promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Graça e paz, amada igreja, graça e paz. Nós estávamos cantando aqui, esse é quem tu és. O nosso Deus é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas. Enquanto tudo está escuro, Ele é a nossa luz, né? Quando a gente acha que nada vai resolver, nada vai solucionar, nós temos quem nos acompanha até no dia da adversidade. Quando a gente acha que está sozinho, o Senhor está conosco. Esse é quem tu és. Ele é o nosso Deus, amém? Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Está orando ao Senhor nosso Deus. Papai do céu, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por nesta manhã, Pai, podemos estar aqui em Tua casa, que é casa de oração, para aqui prestarmos um culto de gratidão ao Senhor, Pai. Te agradecemos pelo Seu grande amor por nós, pela Tua graça que é sobre a nossa vida, Pai, que muitas vezes, como estamos sentindo cansados, às vezes até com preguiça, é pela graça do Senhor que o Senhor nos faz vir aqui, porque o Senhor nos ama, Pai, e o Senhor nos fez filhos e nos quer junto a Ti, Pai. Senhor, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso coração, a Tua presença é o mais importante, fica conosco, Pai. Pedimos, abençoa os louvores aqui nesta manhã, abençoa a Tua palavra, quem vai estar ministrando a palavra do Senhor, usa com unção, com autoridade, usa-nos, Senhor, que estejamos mesmo aqui Te adorando com todo o coração, e visita a Tua igreja, Espírito Santo, que pessoas nesta manhã venham receber o Seu toque, se precisam de alegria, se precisam de paz, se precisam de cura, de libertação, ó Pai, que venham receber. Pedimos, habita nos louvores do Teu povo, e fica conosco, ó Pai, e Te agradecemos por esta manhã, Pai, em Tua presença, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche
sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode cantar de novo? Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Exalte a Ele. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém. Exaltado seja, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Exaltado seja o Senhor das nossas vidas. Que Ele seja exaltado sempre, 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 às 24 horas do dia. Que possamos contemplar o seu cuidado, mesmo em meio a tudo que parece diverso, mesmo em meio a notícias ruins. Ele é digno de honra, digno de glória. Nós somos vasos, estamos aqui para cumprir o seu propósito. É isso que é. É isso que é. Exaltado seja, Senhor, nas nossas vidas. Exaltado sejas, Pai, sempre, 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 sempre. Ah, Deus, não existe outro Deus como o Senhor. As pessoas procuram em tantas coisas. As pessoas procuram em signos. As pessoas procuram em tantas coisas. Mas nós sabemos o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é tremendo. Ah, nós só queremos te exaltar. Grande Ele é, grande Ele é. Ah, como Ele é grande, como Ele é digno de ser louvado. Exaltado sejas, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus,
seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, toda honra, toda glória, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo, 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 exaltado seja o Senhor. Santo, 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 exaltado seja o Senhor. Eu não sei se você consegue sentir uma atmosfera diferente, uma atmosfera de adoração diferente. Ah, Senhor, obrigado porque muitas vezes nós nem merecemos e o Senhor nos agracia. Obrigado, Deus. Nós só queremos nos voltar e sentir a tua presença todos os instantes.
Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Propriedade mergulhada, Senhor Eu estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Que o Senhor seja exaltado sempre, 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 sempre na sua vida. Que Ele te leve todos os dias para o jardim particular dEle,
para você o contemplar. Aleluia, Jesus. Receber tudo e redolong comandar sadarti. Rende fazer tudo e não cansa. O Senhor me disse que Ele quer colocar ordem na sua casa. Ele quer colocar ordem na sua casa. E aqui em Mateus 11, versículo 29, Ele diz: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor quer nos ensinar esta manhã coisa que nós não sabemos, coisa que nós viemos lutando há tanto tempo. Você que está lutando há tanto tempo com tantas coisas, Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor fala comigo nessa manhã que muitos têm carregado fardos pesados. E Ele nos reúne nessa manhã para dizer: aprendei de mim, porque o meu fardo é leve. Quantos pesos, quantas situações, quantas lutas, quantas vontades de desistir, quantos posicionamentos errados. O Senhor diz: aprendei de mim. Ele quer ensinar nessa manhã a igreja coisas que nós não sabemos. Ele quer te ensinar nessa manhã a você derramar as lágrimas diante dEle, mas para alívio, para dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou com você. Você não está sozinho, você não está só. Aprendei de mim, diz o Senhor. Aprendei de mim, diz o Senhor. O próprio Filho, Jesus, o Cristo ressuscitado, Ele disse para aprender com Ele. Então lança sobre Ele nesta manhã. Abra teu coração nessa manhã. Se o teu fardo está pesado, o Senhor diz que Ele tem um fardo leve sobre a tua vida, porque o Senhor te chama a viver diferente a partir deste ano, principalmente a fazer coisas diferentes nele. E por isso que Ele diz nessa manhã: aprendei de mim. Aprendei de mim, porque o meu fardo é leve. Quantos estão desistindo, estão cansados, porque o fardo tem sido pesado, as incompreensões. Esta palavra que trouxe pela manhã a irmã Leonilda. Quantas vezes chegamos diante do Senhor pensando que é da nossa forma, e o Senhor quer agir da forma dele. Ele diz: aprendei de mim. Nesta manhã, que esta palavra venha ao teu coração. Você não está só, você não está sozinho. O Senhor nos trouxe neste lugar, através da live nesta manhã, para falar ao nosso coração, o meu coração e o teu coração, que este ano é um ano de glória dele na tua vida e na tua casa. O fardo tem sido pesado na tua casa. O Senhor diz que Ele vai remover esse fardo e vai colocar aquilo que você suporta carregar sem peso, porque você não vai desistir. O Senhor te chamou, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te separou. Você é separado pelo Senhor, você é separada pelo Senhor. Ele te escolheu desde o ventre, diz a palavra, e te nomeou. Ele te nomeou e te deu um nome que está acima de todos os nomes. Através do nome de Cristo, nós temos um nome novo, e o nome novo nesta manhã é fardo leve, é aprendei de mim, diz o Senhor. Aprendei de mim, diz o Senhor. A sua adoração vai ser diferente a partir de agora.
O Senhor te chama nessa manhã a entrar na presença dEle, a entrar na presença dEle e abrir o teu coração e se derramar na presença dEle, porque Ele é tudo para nós. Nós não temos nada, tudo neste mundo fica, tudo apodrece, tudo ferruja, tudo se acaba, mas Cristo ressuscitado, Ele permanece para sempre. Ele era antes, Ele é agora e Ele sempre será. O meu fardo é leve, você não vai desistir, porque o Senhor diz que Ele está te ensinando coisas novas nessa manhã. Aprendei de mim, diz o Senhor. Aprendei de mim, igreja, igreja, igreja minha. Aprendei com o Senhor, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para mim nesta manhã: eu sou o teu profeta. Dentro de você está o Espírito Santo e Ele é o teu profeta. Coloca a mão no teu coração e diz: fala comigo, meu profeta. Fala comigo, meu profeta. O Espírito Santo é o Consolador, Ele é o ajudador, Ele é o teu profeta. Ele é o teu profeta. Ele é o teu profeta, o Espírito Santo é o teu profeta. E tudo que Jesus fala, o Espírito Santo te fala nessa manhã. Ele te fala nessa manhã. Ele está te ensinando coisas novas. As coisas velhas não vão nos barrar, porque nós estamos aprendendo com Ele. Ele é o teu professor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu pai, Ele é o teu mestre. Maria diz: Rabone, mestre. Ele é o teu mestre, Ele é o teu pastor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu pastor. Com a mão no coração, Pai, em nome de Jesus, a tua presença é o maior alimento, é o melhor alimento para nós essa manhã. A tua palavra escondida dentro de nós nos leva, papai, a pensar nas coisas do alto e não na terra, a vivermos o que o Senhor tem preparado para nós, porque antes de existirmos o Senhor já nos amava, e agora o Senhor nos ama muito mais ainda. Pai, consola cada coração nesta manhã. O Senhor sabe cada um, papai. O Senhor conhece cada DNA, cada essência aqui. O Senhor conhece cada passo que vieram até aqui nessa manhã. Os pensamentos, os sonhos, a família. A nossa família pertence ao Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós, como filhos, pertencemos ao Senhor, porque estamos aprendendo com o Senhor nesta manhã, aprendendo sempre com o Senhor. E por isso que nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos por tudo, por tudo, por tudo. A tua presença é maravilhosa. A tua presença é um bálsamo de cura. A tua presença é vida, é um caminho novo, é uma verdade exageradamente viva em nós. Te louvamos nessa manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe quem é o pastor presidente dessa comunidade, dessa igreja? O pastor presidente dessa igreja é o Espírito Santo do Senhor. E os pastores que estão aqui são pastores assistentes.
É isso que tem que ser colocado. O pastor presidente dessa comunidade é o Espírito Santo do Senhor. Não havia sido combinado nada. O pastor Edson, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele veio aqui, trouxe o recado de Deus. E é assim que tem que ser, irmão, em nome de Jesus. Nós sabemos que existem programações, mas as programações não estão engessadas por homens. É o Espírito Santo de Deus é quem dirige. E o pastor Edson veio aqui, com certeza veio do trono de Deus essa palavra. Você está se sentindo cansado? O pastor Edson falou do texto de Mateus 11, 29. Mas eu gostaria de ler o verso anterior, Mateus 11, 28. Se der para colocar lá. Mateus 11, 28 diz assim. Eu sei que a tradução é um pouquinho diferente, mas diz assim, na minha tradução: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim, não é ir até o pastor Edson, não é vir na comunidade. Quem é que disse esse vinde a mim? Os irmãos digam, quem disse vinde a mim? Jesus. Jesus é que disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vá a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então se há alguma coisa te incomodando, amado, o ano virou, não virou o ano? Hoje nós estamos no dia 30, já se passaram 30 dias do ano 2022. Será que você trouxe carga do ano passado no teu coração e na tua vida? Carga do ano passado, aquilo que te atormentou, o tarja preta que você precisou tomar no final do ano passado, você quer continuar tomando esse ano? Então, amado irmão, em nome de Jesus, zere o passado, deixa para fora, zero o passado. O que o pastor Edson ministrou aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Aprendei de mim. Então nós vamos aprender de Jesus. Então, amado irmão, amado amigo, nós estamos aqui na presença do Senhor, um começo de culto tremendo, abençoado. Os louvores tocaram o nosso coração, o Ministério de Louvor, Priscila e equipe aqui. O Ítalo está de volta, né? Que bênção, né? Foi para Portugal, voltou. Bênção o Ítalo de volta aí, e os demais da equipe, que bênção do Senhor. Pastor Edson, tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Amados, nós estamos aqui para o que o Senhor quiser falar conosco. Pode ser que haja um dia que a programação era a lição, mas não vai ter a lição, vai ter o que Deus quer ministrar. E tudo que aconteceu já foi de Deus, propósito de Deus e bênção de Deus. Antes de nós vamos estudar a lição hoje, o que significa ser cristão. Olha que título, irmãos. O que significa ser cristão? Irmãos, cristão aí, nominal, há muitos que se dizem cristãos. Mas o que significa ser um cristão? Então essa é a pergunta. Irmãos, quando eu estou lecionando aqui, é porque eu já fui moído e ministrado em casa quando eu estava preparando essa lição. Então, amado, em nome de Jesus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus e todo homem de Deus sério, que sabe que há um Deus no céu e que nós dependemos de Deus, que o fôlego da vida está em nós, ele teme e treme diante da presença do Senhor ao subir aqui no púlpito. E eu louvo a Deus que nos meus 24 anos de ministério, eu nunca tive que dizer uma palavra que eu tive que pedir perdão a Deus. Todas as palavras que eu disse não foram direcionadas a um ou a outro, foi palavras que vieram do trono de Deus. Agora, a maneira como vai cair no seu coração e você vai usar na sua vida, aí é com você, não é comigo. Então, amado irmão, às vezes há exortação, às vezes há palavras de bênção para afagar nossa alma, mas, amado irmão, a palavra de Deus, ela fala que Deus exorta quem ama. Então, se em algum momento os pastores, aqueles que ministram aqui, exortarem a sua vida, a palavra vir realmente doída no seu coração, saiba de uma coisa: Deus está te exortando porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Agora, ruim é a coisa cair na mão do Deus vivo, diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, não sei se é Hebreus 10, os pastores acham para mim aí onde está, e vou pedir ajuda para os universitários aí. Diz assim: horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo. Horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo.
Davi, certa feita, ele pecou diante do Senhor, aonde ele fez o recenseamento do seu exército. Ele contou o seu exército, e a gente sabe que contar alguma coisa que você tem, você contar tudo que você tem no banco, você contar isso, não há problema nenhum em contar. Mas a motivação do coração é que determina a razão de nós fazermos o que fazemos. Então, amado, nós falamos com as nossas intenções, nós falamos com a motivação do nosso coração. Às vezes a palavra fala de alguma forma, mas a motivação do nosso coração e a intenção e a atitude às vezes fala mais alto. E Davi, ele recenseou o seu exército para se gloriar diante dos outros reis e diante da nação de Israel. E Deus veio até ele e falou: olha, você pecou. E quando nós pecamos, as consequências vêm. Hebreus 10:31 está lá, já colocou. Obrigado, pastor Nelson. E as consequências vêm quando nós erramos. Então, irmão, não quebre princípios, não erre diante da presença do Senhor. E Davi, ele tinha algumas opções, e Deus ainda, o Deus amoroso, deu algumas opções para ele. Olha, as opções de correção para a sua vida: ou você vai cair na mão dos inimigos, ou eu mesmo vou dar a correção para você. Então a opção dele era cair na mão dos inimigos, ou cair e estar na mão de Deus. Sabe o que Davi respondeu? Não caia eu na mão dos inimigos, mas que eu caia sobre a repreensão do Senhor, porque são muitas as tuas misericórdias. Se você quiser ser corrigido, você quer ser corrigido por alguém que não te conhece ou por alguém que te ama? Então, é muito melhor ser corrigido por alguém que nos ama. Pode doer, mas ela vai ser terapêutico. Vai ser terapêutico. Então, amado irmão, que dia hoje? Eu sei, irmãos, que cultos como esse acontecem depois de serem preparados no mundo espiritual em oração. Nós estamos aí já há 11 dias orando ao Senhor, todos os dias 19h30 num propósito. Alguns irmãos que estão aqui estiveram presentes. Hoje à noite teremos o 11º dia do propósito. Amanhã será o dia de encerramento, o 12º dia do propósito. E esse propósito, irmãos, é para que o Senhor abra os céus em relação a esse ano 2022. Tivemos um ano final de 2019 difícil, 2020 difícil, 2021 difícil, e o ano começou querendo dizer que vai ser difícil por causa dessa pandemia, mas nós estamos agora, em nome de Jesus, com o poder que Deus nos dá para rasgar os céus e falar: não, esse ano vai ser diferente em nome de Jesus. Então, irmão, você que quer um ano diferente na presença do Senhor, venha hoje à noite. Não importa se você não veio em nenhum dia do propósito, venha hoje à noite no 11º dia, venha amanhã no 12º dia às 19h30, e com certeza estaremos entregando esse propósito, e o Senhor vai abrir os céus em relação àquilo que estamos profetizando. Deus está à procura daqueles que profetizam. Na quarta-feira nós pregamos uma palavra, onde havia fome numa cidade, onde as pessoas estavam disputando a cabeça de um jumento, onde não há carne nenhuma para comer, e a palavra de quarta-feira foi que Deus, através do profeta Eliseu, disse: amanhã, daqui 24 horas, haverá comida barata. Era algo impossível aos olhos dos homens. E em 24 horas depois, houve comida barata. E Deus usou os improváveis, 4 leprosos para trazer solução para aquela situação como instrumento de Deus. O profeta, quando disse: amanhã haverá comida barata, o profeta não sabia que meios iam ser usados. Mas Deus usou os improváveis, aqueles que a sociedade tinha como marginalizados, e eles vieram trazer solução para aquela cidade. Então, amado irmão, amado amigo, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não importa quantos anos de crença você tenha, Deus quer te usar. Não importa quanto tempo de situação de vida você tem, Deus quer te usar. Não importa os problemas que você tem passado, Deus quer te usar nesse ano 2022. Então, eu conclamo a todos os membros da comunidade evangélica Nova Esperança, você que é membro da comunidade evangélica Nova Esperança, Deus quer te usar esse ano, Deus quer te usar, basta que você se coloque à disposição. Ah, pastor, como eu faço para Deus me usar? Deus vai te falar que quer te usar. Mas como é que eu faço para Deus me usar aqui na comunidade? Fala com um dos pastores. Fala com um dos pastores. Pastor, procure qualquer um dos pastores. Qualquer pastor, pastor Edson fala em nome da comunidade, pastor Márcio fala em nome da comunidade, eu falo em nome da comunidade, e nós estamos aqui para trazer você, para fazer o que Deus colocou no seu coração. Você tem alguma ideia de alguma coisa a ser feita que ainda não está sendo feita?
venha, fale conosco. Nós queremos dar oportunidade para você, tá? Então, em nome de Jesus, nós queremos facilitar os seus sonhos. Nós queremos fazer com que você trabalhe naquilo que Deus já colocou no seu coração. Então, fale conosco. Talvez há algum ministério que não existe na comunidade. Eu sei que há um ministério de Libras, de ministrar para surdos e mudos. Nós não temos na comunidade. Quem sabe Deus vai levantar alguém para fazer o curso de Libras e ministrar. Alguém fala, mas não tem surdo e mudo frequentando a comunidade. É só divulgar que aparece. Irmãos, eu conheço muito bem essas pessoas. Aonde não tem, eles não vão, mas só falar que tem, aparece. Aparece 5, os outros 5, chama os outros 5 e assim por diante. Eles se comunicam entre si. Então, irmãos, qual é o ministério que ainda não existe que você quer fazer aqui na comunidade? Então, os sonhos de Deus podem ser realidade na sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Amados irmãos, eu sei que o culto está começando diferente, mas Deus é assim, Deus ele faz o que Ele quer como lhe apraz. Então, estamos aqui na presença do Senhor. Há algum visitante aqui conosco? Né? Eu sei que há uma família abençoada nos visitando aí, lá de Floraí, né? O Miguel, a Neide, tem um sobrinho. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé só um pouquinho para isso. Eu sei que é só um pouquinho, o Miguel está com dificuldade. O sobrinho, né? O Inácio, Miguel e Neide, né? O Miguel é boliviano, estudou com o irmão Alfredo, né? Os dois são formados em odontologia. Mais alguém está nos visitando? Eu vou pedir para ficar em pé em nome de Jesus. Mais alguém está nos visitando? Aqui também, que bênção, do lado da Antônia. Deus abençoe, irmã, Deus abençoe sua vida. Eu vou pedir para que os irmãos dêem uma salva de palmas para Jesus, em homenagem a esses nossos amigos visitantes. Deus abençoe vocês. Vocês são muito especiais para nós. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus traga uma palavra aos nossos corações e aos corações de vocês também. Que o que vocês vieram buscar, o desejo do coração de vocês, que Deus venha a realizar em nome de Jesus no coração de vocês. Deus abençoe. Pode se assentar. Amados, eu louvo a Deus por este lugar que Deus plantou aqui na cidade. Sempre há visitantes aqui neste lugar. E quem sabe, irmãos, Deus vai levantar você como um atalaia, como alguém que vai ajudar a trazer visitantes também para ouvir a palavra do Senhor. Aqueles que vieram preparados para trazer o seu dízimo e a sua oferta, podem fazê-lo agora. Então, esse ato, os nossos visitantes estão, vamos dizer assim, desobrigados desse ato. É um ato caseiro, é um ato para os membros da comunidade, trazer o seu dízimo, a sua oferta. Mas mesmo assim, os visitantes não estão desobrigados se quiserem participar. Deus abençoe os irmãos, que Deus multiplique a sua sementeira, que Deus abençoe rique e abundantemente as suas finanças, que Deus cuide da sua vida, da sua saúde, a saúde da sua família, que Deus repreenda o devorador sobre a sua vida, que Deus cuide dos seus filhos, que Deus cuide da sua parentela, da sua descendência, e que a sua descendência, como é promessa da palavra de Deus, nunca venha mendigar o pão, como é promessa da palavra de Deus. Aleluia. Se os irmãos pesquisarem, um dos povos mais prósperos em relação ao financeiro no mundo é os israelitas. Pode pesquisar. Se você pegar os 10 homens mais ricos do mundo, 7 têm descendência israelita. Eu já andei pesquisando. Então, amado, há uma bênção sobre Israel. Em Abraão, né, Israel foi abençoado. Eu te abençoarei de tal forma que todas as nações da terra serão abençoadas por vocês. Irmãos, eu sei que é algo irrisório, não é o centro da palavra do Senhor, mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E se você abrir lá em Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos, que aqueles que obedecem à palavra do Senhor, as bênçãos alcançarão. Há pessoas que correm atrás das bênçãos, e há pessoas que as bênçãos acompanham, perseguem a ele. Então, ouça, leia Deuteronômio 28 em sua casa, você vai ver das bênçãos do Senhor, que elas vão te acompanhar. Você não vai, até tem um cântico daquele cantor Nani Azevedo, que fala sobre as bênçãos do Senhor. Nós vamos daqui a pouquinho orar pelas necessidades, os pedidos de oração, vamos orar à noite, durante o propósito também, e nós vamos estudar essa lição que está aí, pode deixar aí, né, essa capa, o que significa ser um cristão. Irmão, nós vamos orar agora por todos os pedidos. Há algum pedido dessa ala aqui para oração? Eu já coloco de antemão o pedido da netinha do meu irmão Tadeu, a Nicole.
ela tem 1 ano e 4 meses aproximadamente, ela está fazendo tratamentos de quimioterapia. Quando fala esse tipo de tratamento, já fica subentendido qual é a enfermidade. Então o irmão esteja orando pela Nicole, uma menininha que era para estar brincando, crescendo o seu crescimento, e ela está passando por esse processo de tratamento. Os médicos deram de 20% a 30% de ter êxito nesse tratamento. Então os irmãos vejam que a família, os pais estão todos em oração, entregando para a soberania do Senhor realizar a cura da Nicole. Então eu peço para os irmãos unir a sua fé com a nossa fé, a fé da família, para orar pela Nicole. Mais algum pedido desse lado aqui que alguém queira fazer? Kelly Cristina? Kelly Cristina vai para a 3ª cirurgia depois de um acidente de moto. Kelly Cristina, vamos orar para que essa 3ª seja a última e a definitiva para a cura completa dela em nome de Jesus. Irmã Geni, qual que é o nome? Luiz, vamos orar pelo Luiz. Dessa ala aqui, alguém tem algum pedido? Valdemir, Tiago e família. Mais algum pedido? Eloá. Mara, mais algum pedido? Desculpa, eu não ouvi o primeiro nome. Cris e Carolina. A prima da irmã Rose Pérez está com leucemia. Vamos orar para que Deus entre com providência. Irmão Cláudio. Antônio, pai da Sandra, sogro do irmão Cláudio. Vamos orar pelo Antônio. Eu não ouvi o nome lá, os irmãos me ajudem. Elizabeth. Janete, isso. Lá atrás. O sogro da irmã Léo, o Manuel, vamos orar em nome de Jesus. Luiz Miguel, última sessão de quimioterapia. Então os irmãos vejam que há situações que Deus que vai entrar com providência. Nesse lado aqui, algum pedido aqui? Mara Voltatone, vamos orar em nome de Jesus. Tiaguinho, desculpe, não ouvi o nome. Maura Vitória. Laura Vitória, isso, vamos orar. Igor, amém, vamos orar. O marido da irmã, 15 dias de falecimento. Então que Deus dê consolo à irmã em nome de Jesus. Confia no Senhor, que Deus tem grandes coisas para a irmã em nome de Jesus. A pessoa que está nos visitando, o nome da senhora? Vilma. Então vamos orar pela Vilma. Há 15 dias que o esposo faleceu e ela está aqui na casa do Senhor, buscando em quem pode dar solução. Aqui dessa ala, algum pedido de oração? Nenhum, né? Desculpa, eu não ouvi. Rufo. Vamos orar pelo Rufo, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé por um momento. Mais algum pedido? Pode falar, irmã Neia. Bento Abreu. Vamos orar pelo Bento. Vamos ficar em pé, irmãos, depois vocês vão ficar sentados por um tempo maior no estudo da palavra, da lição. Eu pediria para o irmão começar a orar. E onde você está? O nome que foi pronunciado perto de você, você vai colocar diante do Senhor agora. Comece a orar, comece a falar com Deus. Você tem a liberdade da presença do Senhor que está neste lugar agora, aleluia. Comece a orar, comece a falar com Deus aí. Você que está online, os pedidos colocados aí nos comentários, a providência de Deus virá sobre esses pedidos em nome de Jesus. Comece a orar também aí na sua casa. O culto é online, mas a sua atitude é que vai determinar a ação do Senhor. Então comece a orar, comece a falar com Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Isso, comece a orar, fala com Deus. Ele é seu agora em oração, aleluia. Amado, se há algo bem democrático no reino de Deus, é a oração. Aí não importa o cargo, não importa a idade, não importa a sua importância na sociedade. Na oração, Deus é igual para todos. Clame ao Senhor, vai depender da sua fé. A sua fé pode alcançar coisas que você nem imagina. Então comece a orar, comece a falar com Deus. Ore em voz alta se você quiser. Em nome de Jesus, aqui a liberdade do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Pai, nós te glorificamos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome porque tu és Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai, a tua palavra diz em Isaías 40,
que o Senhor se assenta no globo, na esfera, no globo da terra, e conta as estrelas, ó Pai. Pai, o Senhor é Deus poderoso, onisciente, onipresente. Então, age agora nessas vidas em nome de Jesus, Pai. Todos esses nomes citados, eu lembro de alguns, mas não vou citar os nomes, mas o Senhor já escreveu aí nos teus livros, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor tem livros, não é um só. O Senhor tem livros. Eu não sei o que o Senhor anota nesses livros, mas Pai, anota esses nomes agora citados aqui no livro do Senhor, Pai. No livro da bênção que está a caminho, Pai. Talvez o Senhor tenha o nome de um livro que está na capa, está escrito bênçãos a caminho. Então anota esses nomes agora, Pai, neste livro em nome de Jesus. Abençoa mesmo, cura, liberta, santifica, dê consolo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença, a atmosfera aqui é gloriosa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Então, nos ajuda agora nas nossas dificuldades, Senhor. Cura vidas, Pai, cura o emocional. Há muitas vidas, Pai, tanto no online, talvez algumas aqui que tomam remédio tarja preta, que estão quase que na dependência, Pai. Então, em nome de Jesus, começa a libertá-las em nome de Jesus, de todo jugo emocional, de toda dificuldade de dormir. Pai, em nome de Jesus, liberta por completo, Pai, essas vidas, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, recai agora sobre todos, sobre aqueles que estão acompanhando online e sobre os nossos amados irmãos aqui no presencial. Nós oramos certos, Pai, de que feito está no mundo espiritual. Nós oramos e declaramos que o Senhor é Deus poderoso, pleno sobre a terra, e que as copiosas bênçãos dos céus recairão sobre os pedidos aqui feitos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Se assente na presença do Senhor. Vamos estudar a lição agora. O que significa ser um cristão? O que significa ser um cristão? A palavra cristão, irmãos, a palavra cristão significa pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Como se esse significado nos remetesse a pequenos cristos andando sobre a terra. Imagina se isso fosse verdade efetiva. Imagina se todos os cristãos, ou aqueles que levam o nome de cristão. Os irmãos se lembram daquele texto de 2 Crônicas que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olhe bem, porque há pessoas que carregam sobre si o nome, mas eles não são de fato aquilo que eles colocam sobre si a respeito do nome. E Deus coloca naquele desafio. Se é condicional. Essa palavra ela coloca um condicional, se. Se você for bonzinho comigo, eu te convido para almoçar domingo que vem na minha casa. Então é ser, não é? O que é ser bonzinho? Não sei. Né? É um exemplo, os irmãos sabem, eu estou dando um exemplo que vem na mente imediatamente. Se você for bonzinho comigo, eu te convido domingo que vem para almoçar na minha casa. Então aí você vai falar, ser. Então o que eu vou fazer para ser bonzinho? E Deus coloca, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas está no condicional, irmãos, essa que é a questão. Há mais de 8.000 promessas na palavra de Deus, que muitas delas estão no condicional. A chave para abrir está mais na minha mão do que nas mãos de Deus, porque a promessa já está colocada aqui. Irmãos, as promessas no condicional que tem a palavra ser, os irmãos concordam comigo que está mais na minha mão do que nas mãos de Deus? Se Deus já entregou no mundo espiritual, os irmãos concordam comigo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, qual que é a parte de Deus? E o tudo ele fará. Está no condicional também. Vou citar mais uma no condicional. Buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, ou demais coisas, vos serão acrescentadas. Como está num contexto
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus vinha falando do que no texto? Vamos ver se alguém sabe. Jesus vinha falando de que a gente não precisa temer o amanhã, do que comer ou com que vestir. Que as aves do céu não trabalham nem fiam, mas elas se vestem muito mais do que Salomão em toda a sua glória, os lírios do campo. Então Deus veio falando de subsistência, de provisão diária. E daí, no final, ele coloca esse texto. Então, os irmãos, vejam que entender a Bíblia é uma bênção. Está num contexto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas o quê? O que eu falei antes. É só você olhar lá em Mateus capítulo 6, você vai ver o que Deus falou antes. Então, irmão, é promessa da palavra de Deus. Então, amado, o que é ser um cristão? Como eu disse, cristão é pequenos cristos, significa. Imagina pequenos cristos andando sobre a terra. Pequenos cristos, eu e você somos pequenos cristos, como diz a definição. Cristão é pequenos cristos. Imagina pequenos cristos andando sobre a terra, onde alguém bate de um lado, ele oferece o outro lado. Alguém que pede para andar uma milha, anda a segunda milha. Alguém que perdoa, alguém que anda em novidade de vida, alguém que está pronto para perdoar e fazer as coisas que Deus pede na sua palavra. Então, irmãos, a definição, o que é ser um cristão, ela pode ser bem ampla, dependendo do que nós olhamos na palavra. E eu costumo dizer, irmãos, que ser cristão é um desafio. O que é um desafio? O desafio não é algo instantâneo, é algo dia após dia, é algo que nós vamos caminhando para, hoje eu sou melhor que ontem, eu vou indo, e eu conto com a ajuda ainda do Espírito Santo do Senhor. Eu conto com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Agora, a definição de cristão que eu mais gosto é uma definição dada pela pastora Valnice Milhomens. Um dia, ouvindo uma mensagem ministrada por ela, ela deu essa definição. Cristão, a definição que eu gosto e que eu tenho no meu coração. Ser cristão é se parecer com Cristo a cada dia. O que é a cada dia? Hoje eu estou mais ou menos uma leve semelhança com Jesus. Mas amanhã eu pareço um pouco mais. Depois de amanhã eu pareço um pouco mais. Depois de amanhã eu pareço um pouco mais. Então a definição que eu gosto é se parecer com Cristo a cada dia em seu caráter e missão. Se parecer, a definição de cristão que está, quem está online está ouvindo, então a definição de cristão que eu mais gosto foi dado por uma pastora chamada Valnice Milhomens, bastante conhecida pelo Ministério de Oração. Ela disse, ser cristão é se parecer com Cristo a cada dia em seu caráter e missão. Qual que era o caráter de Jesus? Aquele caráter manso, aquele caráter que investia nos improváveis. Aquela mulher que ia ser apedrejada, ela era o quê? Escória da sociedade. Mas Jesus não aprovou o apedrejamento e não aprovou o pecado que ela cometia também. Simplesmente Jesus agiu de forma diferente. Então, em seu caráter e missão, e qual a missão de Jesus? A missão de Jesus é fazer o reino de Deus ser conhecido na face da terra. Então, se eu quero me parecer com Cristo em seu caráter e missão, eu tenho que a cada dia também fazer com que o reino de Deus seja expandido na face da terra e não atrapalhar que o reino de Deus seja expandido. Então, amado irmão, o livro aqui na página 114, página 113, quem tem o livro pode acompanhar, o que significa ser um cristão. A palavra começa, né, aqui, pode ir colocando, vamos o texto primeiro, Romanos 8:30. Então, ó, na página 113 está escrito assim, ó, Paulo estabelece uma ordem na qual as bênçãos da salvação advêm sobre os cristãos. Quando escreve em Romanos 8:30, que está escrito assim, e aos que também, vamos ver aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, amado, há uma chamada para a salvação. Tá? Então, uma das palavras-chave desse estudo é, há uma chamada a todas as pessoas para serem salvas. Tá? Deus quer salvar a todos, mas eu faço uma pergunta, todos vão ser salvos? Não, infelizmente nem todos todos não serão salvos. Há uma chamada para a salvação. Deus colocou no homem, lá no Éden, o livre-arbítrio.
E esse livre-arbítrio acompanha a mim e acompanha você até hoje. Você decidiu, você que está online, você que está presencial, hoje de manhã, ou ontem já você planejou no seu coração, estar na igreja ou não estar na igreja, aqui no culto presencial. Então, você usou do seu livre-arbítrio, tá? Você usou do seu livre-arbítrio em estar ou não estar. Você olhou no seu guarda-roupa e olhou, falei, eu vou com essa roupa agora de manhã e vou com essa roupa à noite. Eu estou dizendo de decisões aí insignificantes em relação ao espiritual, mas nós usamos o nosso livre-arbítrio em decisões insignificantes e em decisões importantes, tá? Então, o livre-arbítrio, quando nós trouxemos a palavra, vamos supor que há vários visitantes num culto e há uma palavra evangelística, e no final do culto nós falamos, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, né, eu quero orar por você nessa noite. Manifeste-se, ou venha à frente, ou levanta a mão, ou fale conosco no final do culto. Então, aquela pessoa ouve a palavra e ela exerce o seu livre-arbítrio de decidir se ela quer ou não quer. Mas, pastor, é obra de Deus? É obra de Deus, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma obra de Deus, mas a pessoa também exerce o seu livre-arbítrio. Mas, pastor, Deus sabe quem vai ser salvo? Deus sabe hoje, de antemão, quem vai ser salvo? Até aqueles que vão nascer, vão crescer e chegar na idade da razão, Deus sabe? Eu creio que sim, porque Deus, o tempo para Deus não é como nós contamos. O tempo, Deus sabe, Jesus já estava... Jesus já existia antes dele nascer do ventre de Maria. Tá? Então, quem lê a Bíblia sabe disso. Então, amados irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, Deus ele já sabe de tudo. Então, agora, não está no meu entendimento, com a minha mente finita, quem hoje vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, por isso, amados, que há duas correntes, como eu disse na aula passada. Há uma corrente... cuja as ideias de Calvino, o calvinismo, eles creem na predestinação, no sentido de que quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, não vai ser salvo. Que quem vai ser salvo, um dia vai ser atingido pela graça de Deus. E normalmente, aí é palavra minha, eu analisando as correntes que adotam os conceitos de Calvino, normalmente essas igrejas, elas crescem menos que outras igrejas. Talvez, é uma conjectura minha, talvez porque, se quem vai ser salvo, a graça de Deus um dia vai alcançar, por que eu vou ficar pregando? Né? Agora, a ideia da Bíblia, que eu também adoto e creio, que Deus, ele quer salvar a todos. E é obra de Deus convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas também Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem. Então, há uma cooperação aí, onde o homem decide, mas também Deus, ele age no sentido de convencer. Então, como nós não temos a absoluta certeza, temos que pregar a tempo e fora de tempo. Se você tem um parente que ainda não creu, pregue para ele. Se você tem um parente que ainda não creu em Jesus Cristo, pregue para ele. Não fique confiando que um dia, se ele for eleito para ser salvo, um dia a graça de Deus vai alcançá-lo. Não confie nisso, pregue. Lá no céu, depois a gente vai chamar Jesus para bater um papo e falar, Senhor, mas e essa briga que tinha entre os arminianos e calvinistas, como é que é? Ele falou, eu nem sei disso aí. Jesus vai dizer que nem conhece isso aí. Quem inventou essa briga foi os homens. Então, pregue a tempo e fora de tempo. Tá bom? Então, Romanos 8,30 começa a falar de uma chamada geral. E eu começo aqui a chamada efetiva. Se puder colocar aquela tela 2. E eu cometi um erro aí nas telas, que tem duas telas 6, tá? Tem duas telas com o númerozinho 6 no canto. Uma é a 7. Mas aí, introdução. Vamos ver a introdução aqui primeiro. Paulo estabelece uma ordem na qual as bênçãos da salvação vêm sobre os cristãos quando escreve Romanos 8,30. Tratamos da predestinação no capítulo anterior. E nos próximos 4 capítulos seguintes, discutiremos outros aspectos desse versículo. Esse versículo que tem sido, para mim, equivocadamente entendido por alguns e que, às vezes, dificultam a expansão do Evangelho. Pode passar agora a chamada efetiva. Deixa eu tomar uma água aqui.
Chamada efetiva. Quando Deus chama as pessoas dessa forma poderosa, Ele o faz desde as trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então eu queria que, se pudesse agora virar a chavinha, eu sei que eles são muito competentes lá, e a gente vai, os irmãos tenham paciência que a gente vai virar a chavinha assim, ela vai pôr na Bíblia, e depois vai pôr nas telas, vai pôr na Bíblia. Então, 1 Pedro 2,9, diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós fomos chamados, tá? Então, nós somos a geração eleita. Então, aqueles que se converteram, né? E nós somos a geração eleita. Então, Deus não vai enviar anjos para falar dessa maravilhosa luz do qual nós recebemos, tá bom? Voltando lá na tela, tem outro texto, é 1 Coríntios 1,9. 1 Coríntios 1,9. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual nós somos chamados. Então, irmãos, essa chamada é geral. É uma chamada para mim, para você, para os que estão perto, para os que estão longe, para os seus parentes. Não é para uma nação específica, é uma chamada geral, tá bom? Uma chamada para todos. Então, a salvação é para todos. Os irmãos se lembram que quando Pedro, lá me parece que Atos capítulo 10, não precisa abrir não, mas Pedro, ele foi chamado para orar na casa de gentios, de um homem chamado Cornélio, tá? E Pedro, quando ele viu que Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, Pedro disse, olha, é importante, olha, eu não sabia que Deus não faz acepção de pessoas. E realmente, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. Agora, a resposta positiva em relação ao Evangelho vai depender de vários fatores. Eu preguei, eu expliquei bem, o Espírito Santo convenceu. Então, amados, há pessoas que elas demoram para vir para o reino de Deus. Enfim, essa forma não está em nós o julgamento, porque umas pessoas vêm fácil, outras vêm de forma mais difícil. Mas uma coisa nós sabemos, que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a minha mãe orou 23 anos pela conversão do meu pai. Tá? A minha mãe orou 23 anos pela conversão do meu pai. E olha que a minha mãe, ela dava testemunho dentro de casa, só que chegou um momento que teve que haver uma situação de dificuldade. Eu costumo dizer, irmãos, pela experiência de vida, uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Tá? Uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Tem gente que só enxerga Deus quando passa alguma dificuldade. Tem gente que só enxerga Deus quando passa por uma dificuldade ou passa por uma experiência. Tem gente que muda o rumo da sua vida só depois que acontece alguma coisa ruim na sua vida. Então é por isso que eu deixo a palavra aqui, para aqueles que estão online, para aqueles que estão aqui ouvindo, venha para Deus enquanto está tudo bem. Não espere um diagnóstico médico negativo para você voltar-se para Deus. Não espere uma dificuldade, uma desgraça, a morte de alguém para você vir para Deus. Venha para Deus quando está tudo bem. Venha para Deus quando está tudo certinho. A voz está sumindo aqui, irmão. Venha para Deus quando está tudo ótimo na sua vida, tá bom? Então, ó, é o recado que eu deixo como homem de Deus, 40 anos de evangelho, 24 anos de ministério pastoral. Ó, está tudo tranquilo e favorável na sua vida, venha para Deus agora. Porque quando alguns vêm para Deus já com dificuldades acontecendo, aí é mais duro, é mais difícil. Tá? Venha para Deus agora, quando está tudo bem. Sirva a Deus agora, enquanto está tudo tranquilo e favorável. Não espere, não desafie Deus, não espere algumas coisas ruins acontecer. Eu costumo citar isso sempre, e vou citar mais uma vez, e a gente nunca é repetitivo, porque as pessoas que ouvem são pessoas sempre diferentes uma das outras. Ficou famosa aquela frase do engenheiro do Titanic, né? Os irmãos já ouviram aquela frase? O engenheiro do Titanic, naquela viagem inaugural e única, né? Primeira e única viagem, o engenheiro disse que o navio era tão moderno da época, o navio era tão com tantos equipamentos, né? Que nem Deus afundaria aquele navio. Quem já ouviu essa frase aí? A maioria já ouviu, né? E essa frase foi dita pelo engenheiro do Titanic.
nem Deus afundaria. Não sei se foi o destino, não sei se Deus ouviu aquela blasfêmia e falou, nem eu posso fazer isso. Eu criei as águas, eu criei o oceano, eu criei tudo que está sobre a face da terra. Todo o material usado para fazer nesse navio, fui eu que criei e saiu da natureza. Como que alguém se levanta por um pouco de sabedoria porque estudou, quer dizer que nem eu afundo esse navio? Então, irmãos, é uma pergunta que eu vou fazer para Jesus depois lá. Senhor, mas como é que foi aquela... Quando que o trono lá, né, dos céus, Pai, Filho e Espírito Santo, permitiu que o Titanic afundasse? Por quê? Então, aí o Senhor vai me dizer. Mas uma coisa eu digo, irmão, não desafia Deus, tá? Não desafia Deus. Vem enquanto está tudo bem. Vem enquanto está tudo tranquilo e favorável. Não desafie Deus, não desafie as autoridades colocadas pelo Senhor, não desafie a igreja, não desafie nada. Fique de mansidão, servindo a Deus e buscando sempre direção de Deus, e Deus vai colocar sempre você em alta conta no trono dele. Então, chamada efetiva quando Deus chama a todos, efetivamente. Eu vou pegar mais 2 textos aqui, tem vários textos, está aqui os irmãos que têm o livro, tem vários textos aqui, na página 114, aqui, na primeira parte do livro, tem vários textos aqui, Quando Deus chama as pessoas dessa forma poderosa, Ele o faz desde as trevas para a sua maravilhosa luz, Ele chama para a comunhão de seu Filho, e também para o seu reino da glória. As pessoas que foram chamadas por Deus pertencem a Jesus Cristo. Romanos 1,6, coloca aí, Romanos 1, verso 6. Vamos ler alguns, não vamos ler todos os textos aqui. Romanos 1,6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, irmãos, todo o texto aí tem quase a palavra chamada. Então, há uma chamada geral para a salvação. Tá? Então, o que significa ser um cristão? O que significa ser um cristão é atender esta chamada. E depois que eu recebo Jesus, aí começa a sua vida cristã. Quando eu recebo Jesus como Salvador, está tudo feito, terminado? Não. Aí começa a obra de Deus, a obra de regeneração na nossa vida. Aonde é 2 Coríntios 5,17. Coloca, fazendo favor. Eu sei que o tempo está, eu tenho aí 16 minutos, aí, então eu vou ter que correr um pouquinho. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Começa a sua vida cristã. Esse texto ele tem que começar a ser verdade na vida do cristão. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é de velho que tem que passar na nossa vida? Aquilo que não combina com Jesus. Para você saber quem é Jesus, leia os 4 evangelhos. Veja o que Jesus fez, o amor que Ele demonstrou, a renúncia que Ele fez. Ele deixou o seu trono da glória para me salvar e te salvar. Lá no Getsemane, as gotas de suor dele se transformam em gotas de sangue. E ele levou os discípulos ali para orar, vocês se lembram disso? Fiquem aqui orando que eu vou mais distante ali orar sozinho. E daí ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E ele disse, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Então a gente vê que há uma luta da carne contra o espírito. Então a gente não faz o que a gente quer. O apóstolo Paulo disse, olha, o que eu quero, né, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. Porque há uma luta entre carne e espírito. Então, irmãos, por isso que a vida cristã, depois de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, essa luta ela tem que ser vencida. A salvação é de graça. A salvação é pela graça e de graça. Mas a conquista das coisas espirituais é pela sua atitude. Quanto tempo você ora por dia? Irmãos, que tempos preciosos e de refrigérios temos passado aqui no propósito de oração. Mas o propósito de oração, irmãos, é das 19h30 às 20 horas, é meia horinha. E o restante das outras 23 horas e 30 minutos na sua vida, como é que está? Então, irmão, em nome de Jesus, busque a palavra do Senhor, comece a pedir. Chegou um momento da minha vida, irmãos, que eu comecei a pedir, Senhor, dá-me fome e sede da palavra. Irmãos, eu ia para a palavra e não tinha vontade de ler. Não tinha vontade de ler a palavra. Começava a ler, dava sono. Então eu falava, Senhor, eu falava assim, eu sei que eu preciso da palavra, mas eu não estou tendo vontade de ler. Então, se eu sei que preciso, é igual um remédio. Tem um remédio amargo que você precisa tomar para sarar. Você olha o copo assim e fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar e vou tomar para nem sentir o gosto. Porque você sabe que aquilo vai te sarar.
Mas, semelhantemente, não é igual, só para mim dar um exemplo, você sabe que você precisa da palavra. Você sabe que aqui tem palavras de vida eterna. Você sabe que aqui vai fazer mudar você completamente, o seu norte, as suas perspectivas, seus pontos de vista. Então, se você sabe que você precisa da palavra e você não está conseguindo ler, começa a orar como eu orava no passado. Senhor, dá-me fome e sede da sua palavra. Dá-me fome e sede da sua palavra. E começa a pedir. E Deus vai atender o seu pedido. Deus vai atender o seu pedido. Tá? Então, a chamada efetiva. A chamada efetiva. Vamos ler mais um texto aí para a gente passar para outra. 1 Pedro 2, 20 e 21. 1 Pedro 2, 20 e 21. 1 Pedro 2, 20 e 21. Por quê? Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Verso 21. Porque para isso sois chamados, a palavra chamado novamente, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãos, tem dia que a gente vai orar e chorar por um problema que a gente está passando. Então, assim como Jesus sofreu, a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, lá em Isaías 53. Então, a vida cristã, às vezes, nós vamos ter choro, nós vamos orar, você vai chorar, o seu pedido vai estar misturado ao choro, mas faz parte do ser cristão. Então, nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Outro texto para a gente pular para o chamada geral. 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6,12. Diz assim, milita a boa milícia da fé. Né? Então, luta, guerreia a boa guerra da fé. Toma posse da vida eterna. Então, olhe bem, eu sou cristão, mas aí a vida não é um mar de rosas. Não há um piquenique espiritual depois que se aceita Jesus. Então, luta a boa luta da fé de todos os dias. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste... Qual que é a palavra? Para a qual também foste? Chamado. Irmão, todos foram chamados. Os irmãos viram que todo texto tem a palavra chamado? Então, eu tenho um chamado, você tem um chamado para a salvação primeiramente. Depois tem os outros chamados, que é aí ministério específico, outras coisas que você vai fazer. Para o qual também fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, irmãos, você foi chamado. Negligenciar esse chamado é negligenciar chamado dos céus. O próximo item lá, a tela, chamada geral e chamada para o evangelho, chamada específica, né? Chamada geral e chamada de evangelismo. Diferentemente de uma chamada específica, que sempre produz resposta, podemos falar sobre o evangelho em geral, que é apresentado a todas as pessoas, que às vezes é referido como chamada externa ou chamada geral. A convocação do evangelho passa por sua pregação humana. Então, apesar de nós sermos chamados, todo o chamado, ele precisa passar por uma pregação humana. Deus não vai mandar anjo para pregar. Irmãos, eu conheço pessoas que se converteram lendo a palavra. Eu conheci uma pessoa que deu o testemunho, que ele foi numa igreja um dia apenas por um convite. E daí ele entrou na porta, assim como a Graça dá um folhetinho, uma pessoa na porta deu um folheto para ele e ele colocou no bolso do paletó. E foi no culto, porque seu esposo o empurrou para ir no culto. E daí, naquela mesma noite, ele deixou a esposa em casa. Ele não era cristão e deixou a esposa em casa e ele foi para o motel com uma amante. E lá, quando ele foi tirar o paletó lá no motel, ele tira aquele folheto e diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele tirando o paletó para tirar a roupa, para fazer o que vocês sabem que ele ia fazer naquele lugar, com uma amante, ele tira do paletó aquele folheto que ele recebeu na mesma noite numa igreja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E daí, naquele momento, a mulher liga no celular dele. Nós estamos aqui com a nossa filha no hospital, ela está com uma dor fortíssima na cabeça. O médico acha que é um AVC, alguma coisa assim. Aí, o que ele tinha programado para fazer, ele não fez.
se vestiu, deixou a amante num lugar e foi para o hospital. Mas qual foi o folheto que ele leu? Porque o salário do pecado é a morte. Ele ia cometer o quê? Pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí, naquele momento lá no hospital, depois que ele chegou, depois que ele não cometeu aquele pecado, que já era uma prática da vida dele, e aí ele começou a meditar naquele texto. E ele sentiu que Deus falou exatamente assim, olha, a vida da sua filha ia ser recolhida hoje se você consumasse o ato de pecado lá, depois que você recebeu aquele folheto. E naquele dia aquele homem se converteu. Então, quem que pregou para ele, irmão? Vamos dizer, aquela pessoa foi um instrumento que deu o folheto que ele colocou no bolso? Mas Deus, ele teve graça e misericórdia de agir naquele momento. Então, ele sentiu, isso foi convicção dele. Ele sentiu no coração e ouviu uma voz dizendo, olha, se você consumasse o ato, a sua filha ia ser morta hoje por um AVC. E Deus recuperou a filha dele, coisa e tal, e ele se converteu. E eu não vou dizer nome, tá? E um homem de Deus que eu conheci, ali da cidade de Maringá. Né? Se eu falar mais coisa, aí não vai dar certo, né? Então, irmãos, Deus tem os seus propósitos, tá? Deus tem os seus propósitos. Então, amado, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. A conversão desse homem foi dessa forma. Nem todo mundo é daquela forma. A conversão de Paulo foi diferente também, não foi? Paulo estava andando em cima de um cavalo para perseguir os cristãos. O que aconteceu? Uma luz forte veio sobre ele e ele foi derrubado do cavalo e uma voz veio, né, dos céus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu, quem és tu? Né? Ele falou, eu sou o Senhor, quem você está perseguindo? E Paulo se converteu, vocês sabem a história. Então, irmãos, o evangelho é assim, uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, e eu me lembro que eu tive vários fatores que me fizeram, que trabalharam na minha conversão, e eu não vou falar aqui, que já o tempo já está avançado, né? Então, chamada geral e chamada evangélica, dá para voltar naquela tela? Chamada geral e chamada para evangelismo. Então, todos nós, irmão, não se preocupe não, deixa o Gu aqui, né, andar, fica tranquilo. Toda chamada pode passar por uma pregação humana, como eu disse. Então, irmãos, seja um folheto que você distribui, como esse testemunho de conversão daquela pessoa. Seja por um folheto, seja por um falar, seja por uma atitude, que você trabalhe para que as pessoas também se convertam em nome de Jesus, tá bom? A outra tela, a próxima. Elementos da chamada do Evangelho. Existem 3 elementos-chave que devem fazer parte de cada chamada evangélica. Primeiro, aquele eunuco que depois ali do Pentecoste, Filipe falou do Evangelho para ele. E ele estava lendo lá o profeta Isaías, o eunuco, que os irmãos sabem, e a palavra, Filipe pergunta para o eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Então, qual foi a abordagem de Filipe? Você está entendendo o que você está lendo? E daí Filipe fala, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí, Filipe começou a explicar desde lá do Antigo Testamento, profetas, até o acontecido em Jesus, que se cumpriu as profecias. E daí, o eunuco, ele já fala imediatamente, olha, eu compreendi tudo, e aí fala que tem que ser batizado, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Filipe fala, se você crê, é lícito que você seja batizado, e batizou o eunuco ali. Então, irmãos, talvez você está num ônibus, você está em algum lugar, ou uma amiga do trabalho está lendo alguma coisa referente ao Evangelho, referente a Jesus. Você pode fazer a pergunta, você está entendendo o que você está lendo? É uma deixa que você tem para você explicar verdadeiramente quem é Jesus. Tá? Então, primeira coisa que a pessoa precisa entender, uma explicação dos fatos relativos à salvação. Quais são os fatos relativos à salvação? No Natal, não é uma deixa incrível para a gente pregar o Evangelho? Você pode chegar na pessoa no ambiente de trabalho, você sabe qual é o verdadeiro significado do Natal? Quem é o aniversariante do Natal, segundo aí as comemorações? Jesus. Pronto, já deu a deixa para você falar de Jesus. 2, um convite pessoal para responder a Cristo em arrependimento e fé. Todas as vezes que eu falo de Jesus, eu falo para a pessoa, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador?
E a pessoa fala, quero. Aí eu falo, vamos fazer uma oração de entrega? E você faz a oração de entrega com ela. Como é uma oração de entrega? Não precisa decorar. A oração de entrega, você vai falar para ela repetir a oração. Fala, Senhor Jesus, ela repete, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador do meu coração, e depois você termina a oração, aí você vai orar por ele não precisa repetir, Senhor, confirma essa decisão, abençoa, e aí começa a vida cristã daquela pessoa, tá bom? Terceiro, é uma promessa de perdão e de vida eterna. Então, a pergunta que eu faço quando eu estou pregando o Evangelho, eu falo, você sabia que há uma eternidade? Quando você fechar os olhos para essa vida, você sabia que há uma eternidade para ser vivida? Que a vida não acaba aqui? E você sabia que há promessa de perdão dos seus pecados? Então, você tem que apresentar a pregação humana. Há pessoas que se convertem de forma sobrenatural, como aquela pessoa que eu disse, que recebeu o folheto e foi lá consumar um ato de pecado. Mas nem todo mundo é diferente. Então, numa pesquisa que foi colocada as percentagens, de que forma cada um se converteu. Eu vou fazer aqui essa pesquisa em loco aqui, né? Quem se converteu sendo levado a uma igreja por um amigo? Levanta uma das mãos aqui. Quem se converteu, que foi convidado por um amigo para ir na igreja? Ó, várias pessoas. Quem se converteu, não foi numa igreja, foi através de um testemunho ou alguém falou do Evangelho para você. Quem se converteu dessa forma? Levante uma das mãos. Uma pessoa. Outra forma, quem se converteu pela dor, aconteceu algum problema de crise que aí não tinha saído, ou é Deus ou é Deus. Quem se converteu dessa forma? Levante uma das mãos. Ali, ó. 1, 2, 3, né? Várias pessoas. Então, os irmãos viram que há várias formas da pessoa se converter? É por isso que eu digo, venha pelo amor, né? Venha pelo amor. Irmão, são 10h59, eu vou pedir autorizaçãozinha para 5 minutos para a gente concluir, tá bom? Elementos do Evangelho, né? Põe naquela tela, elementos da chamada do Evangelho. Elementos da chamada do Evangelho. Jesus Cristo morreu para pagar a penalidade por nossos pecados. Então, todo ser humano, depois de Adão, nasceu pecador. Então, Jesus Cristo morreu no meu lugar. Na minha época, tinha a prova substitutiva. Não sei se existe hoje esse tipo de prova, né? Prova substitutiva, o que é? Tinha 4 notas no ano, e a gente fazia uma prova substitutiva que substituía a pior nota. Então, excluía aquela prova mais ruim e colocava a nota melhor ali. A morte substitutiva que Jesus teve é o quê? Quem merecia morrer era eu e era você. Mas Jesus morreu no meu lugar para te substituir. Tá? Romanos 5, verso 8. Romanos 5, verso 8. Vamos só virar a chavinha para a gente ler esse texto, para explicar por que essa morte é substitutiva. Ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a gente não era santo, não tinha nada que agradasse a Deus, mas mesmo assim Ele morreu por nós, através de Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos. Voltando naquela tela, mas declarar simplesmente esses fatos talvez não é suficiente. Deve haver um convite ao arrependimento e deve-se crer nessa boa nova. Então, amados, a diferença entre remorso e arrependimento. Eu já vi pessoas chorarem quando ouviram uma mensagem do Evangelho. Eu já vi pessoas chorar copiosamente. Mas não houve mudança de vida depois. Então, quando chorou e não houve mudança de vida, foi remorso. Agora, quando chora e há arrependimento, aí há mudança de vida. Então, esse arrependimento, que no grego quer dizer metanoia, ele tem que haver um arrependimento da vida que levava. É por isso que aquele verso diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tem que ter arrependimento. Mas, pastor, eu vou ter algum desejo de coisas que eu cometi no passado? Então, aí depende de você buscar a Deus para que esses desejos sejam apagados, tá? Até que as janelas da alma sejam totalmente fechadas. Eu conheci uma pessoa que se converteu, e ele veio da bebida, mas bebida mesmo, alcoólatra. Até o apelido dele era pudim de pinga, né, antes da conversão, o apelido dele. E depois que ele se converteu, até conversei com ele um dia, eu falei, olha, não passe e nem entre em bares, por enquanto, até você ter a sua vida completamente restaurada,
até você ter todas as suas janelas da alma fechada. Porque imagina, ele se converteu hoje, domingo à noite, na igreja, e amanhã ele passa na frente do bar e sente o cheiro da bebida que o aprisionou por muitos anos. Então, irmão, Satanás é sagaz e quer tragar a vida dessa pessoa, quer fazer com que ele volte. Tá? Então, em dado momento, toda aquela janela da alma que te atrai, você tem que fugir dela. Então, se você é adepto da pornografia, então você se converteu. Queime tudo, não entre em sites, né, que possam produzir pornografia para você ser escravo disso, tá bom? E outras coisas, bebida, negócios fáceis, falar mal dos outros, né, língua solta de falar mal, né? Eu até ouvi um dia alguém falar assim, olha, eu preciso arranjar algum fofoqueiro aí para dizer que eu estou precisando de emprego, para ele espalhar bastante, né? Então, eu ouvi essa frase aí, eu achei interessante. Estou precisando encontrar algum fofoqueiro aí que fala e espalha as coisas mesmo para dizer que eu estou precisando de emprego, né? E eu achei engraçado essa frase aí. Voltando ainda lá naquela tela, elementos da chamada do Evangelho, né? Vira a outra tela próxima, né? Até no livro aqui, tem na página 115, diz assim, na elementos da chamada do Evangelho, acho que não está ali na tela. Os fatos relativos à salvação são basicamente esses. Todas as pessoas pecaram. Então, não tem ninguém santo. Todas as pessoas pecaram. A penalidade por nossos pecados é a morte. E terceiro, Jesus Cristo morreu para pagar a penalidade dos nossos pecados, que está ali, né? Eu li apenas o último. Indo para o final agora, né? Como a chamada é recebida. Como a chamada é recebida. Depois que o convite para responder ao Evangelho é feito, Deus deve realizar uma mudança no nosso coração, no coração do indivíduo, antes que ele seja capaz de responder à fé. Tal transformação de coração é descrita em Ezequiel 36, 26. Se puder colocar esse texto, que vai ser um dos últimos textos que nós vamos ler aí, para a gente finalizar. Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. O coração de pedra é aquele coração insensível que não se dobra às verdades do Evangelho. Então Deus, a obra de Deus na conversão, Ele tira aquele coração de pedra e põe um coração de carne, um coração que bate em sintonia com as batidas do coração de Deus, para que a pessoa aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Esse evento instantâneo muda tudo. Uma vez que ele aconteça, os destinatários são, nas palavras de 2 Coríntios 5,17, aquele que nós lemos, não precisa pôr. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A próxima tela. Como a chamada é respondida, né? Uma vez que Deus tenha convocado por meio de uma chamada efetiva e transformado o coração da pessoa por intermédio da regeneração, a resposta necessária é o arrependimento e é a fé, assim pelo livre-arbítrio, exercendo o livre-arbítrio. O arrependimento e a fé são realmente dois lados da mesma moeda, pois quando eu renuncio e abandono verdadeiramente o meu pecado, então volto-me para a fé, confiando somente nele para a minha salvação. Agora a outra tela. A próxima. Para a gente finalizar, né, que já são 11:05. Perguntas de revisão e aplicação. Como alguém se torna um cristão? Primeiro, alguém se torna um cristão recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Tá bom? Alguém se torna um cristão recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu vou fazer uma pergunta bem prática aqui. Quem aqui já recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador e é um cristão? Levante uma das mãos, faz assim, faz bem alto, levanta assim. Amém. Amém. Então, se você tem essa convicção, você é salvo. Tá? Se você não tem essa convicção, eu não estou falando, eu falei de igreja aqui, irmãos? Eu falei de igreja? Não. Porque igreja nenhuma salva. Se alguém está depositando confiança em alguma igreja, ele está perdido, porque a igreja não salva. Jesus Cristo quem disse, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus dizendo. Então, igreja não salva, embora as igrejas facilitam ou dificultam as pessoas em relação à salvação. Igrejas que não pregam salvação, que todo mundo é salvo,
que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é filho de Deus, essas igrejas dificultam a salvação. A pessoa tem uma falsa impressão que está agradando a Deus e ela precisa de salvação e de arrependimento. Então é por isso que as igrejas precisam estar pregando salvação para aceitar Jesus, para se arrepender e arrepender dos pecados. E é uma luta diária para renunciar aos pecados. Então quem não prega isso está praticamente encobrindo. Ah, eu sou da religião da minha tataravó, da minha avó, da minha mãe, e eu não vou negar o que a família seguia. Beleza, se todo mundo foi para o inferno, você quer ir também? Então, você tem que receber Jesus como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Tá? Embora Deus não olhe a igreja que a pessoa participa, Deus olha o coração aberto para receber a Jesus. Há muitas igrejas que não pregam a salvação como estamos falando, mas a pessoa lá dentro era tão sincera que ela pode ter sido salva, até porque ninguém determina, só Deus determina quem é salvo e quem não é salvo, nós não podemos determinar. Mas uma igreja que não prega regularmente a salvação, há mais probabilidade de ter pessoas não salvas ali, porque ela não prega essa verdade. Tá? Como alguém se torna um cristão, recebendo Jesus como Salvador? Você pode explicar o que significa realmente crer em Jesus? Então, crer em Jesus é mudar a nossa vida por completo. É colocar Jesus como Senhor da nossa vida. Tá? É uma obra do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E Deus nos dá a convicção de que somos salvos. Tá? O que significa realmente se arrepender dos pecados? Significa que quando a pessoa recebe a Jesus... Irmãos, há uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu não falo palavrão, a minha esposa sabe disso. Eu falava palavrão. E a partir do momento que eu recebi a Jesus, que o Espírito Santo passou a ser presidente da minha vida, eu não falo palavrão. Teve um dia que eu até, estava assim já, né? Não tem gente que fala que desce da cruz, né? Tem gente que fala isso, né? Embora eu não goste desse termo. Eu ia falar um negócio, daí eu acabei falando fezes, né? Eu não falei aquela palavra mais no natural, né? Mas foi o máximo que saiu, né? Mas daí eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, né? Porque alguém falaria outra palavra, né? Que, ou com B ou com M, né? Mas, então, irmãos, há pessoas que blasfemam, tem xingamento na boca, vive encolerizado, vive nervoso, fala mal do irmão, fala mal disso, fala mal daquilo. A palavra dela não é uma palavra de bênção, a palavra dela não constrói. Então é gente que ele ele pensa que é cristão, mas ele está se enganando a si próprio. Porque quando muda, amado, muda completamente, muda a essência, muda o palavreado, muda tudo. De que maneiras os cristãos podem dar provas da sua fé em Jesus? Última pergunta aí. De que maneiras os cristãos podem dar provas de sua fé em Jesus? De que maneiras? Inúmeras maneiras, né? Primeiro, chamar Jesus para ser o rei do seu lar, rei da sua vida. Os planos da nossa vida passam a estar ligados aos planos de Deus. Irmãos, eu já tive oportunidades, né, na vida profissional. Logo lá, uns 5 anos, 10, 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de sair da cidade para assumir uma gerência que estava inaugurando uma agência. E eu rejeitei porque eu estava num projeto de uma escola de líderes e profissionalmente pode ser que eu tenha perdido. Eu rejeitei porque eu ia sair da cidade e ia deixar um projeto que estava caminhando no reino de Deus. Então, irmãos, essa que é a diferença do cristão. O cristão, ele não olha o natural. Há pessoas que, se você prometer que vai pagar o dobro do que elas ganham, vou repetir, há pessoas que, se você prometer que ela vai ganhar o dobro que elas ganham, elas mudam de cidade, elas mudam de mulher, elas mudam tudo. Para ela o dinheiro igual, quando pisca, 2 cifrãozinhos piscando o olho assim. Então, irmãos, todas as propostas que podem aparecer na sua vida, elas podem ser uma armadilha de Satanás. Por isso, quando alguém fala que vai mudar de cidade, eu falo, você orou a respeito para mudar de cidade? Ah, vou mudar de emprego, lá eu vou ganhar o dobro. Mas só, pastor, eu não vou ter tempo nem de ir na igreja mais, porque eu vou trabalhar domingo, vou trabalhar à noite, até a família vai sofrer com isso. Eu falei, você orou a respeito disso? Por quanto tempo vai ser isso?
Eu, quando assumi a gerência, eu fiz um trato com a minha esposa que a família não mudou junto comigo. Então, eu tinha que morar sozinho, numa kitnet, em algum lugar ou numa república. De segunda a sexta, eu tinha que morar fora sozinho. E eu sentei com a minha esposa, conversamos, oramos e falamos, é por pouco tempo. Por pouco tempo. E foi por pouco tempo. Até eu atingir aonde eu queria atingir, para uma tranquilidade que eu queria, que eu coloquei diante de Deus. Então, irmãos, nem toda proposta é abençoada que aparecer na sua vida. Nem toda proposta é abençoada. Tudo que aparecer na sua vida pode ser Satanás querendo colocar o seu dedo lá, e daí ele mesmo que se encarregou de fazer isso, ele vai se encarregar de destruir tua família, destruir seu ministério na igreja, destruir tudo. Então, amado irmão, de que forma você pode dar provas da sua fé em Jesus Cristo? É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo, se algo for, a minha fé tiver que ser balançada, né? E eu encerro contando uma experiência, 11:13, já ultrapassei, encerro só contando essa experiência aqui. Tem uma historinha que um executivo, ele queria escolher alguém, ele já ficou de idade avançada, e ele queria colocar alguém para dirigir as suas empresas, pagar um alto salário para ser um diretor lá, logicamente monitorado por ele, mas colocar ele para dirigir todas as coisas. E ele entrevistou 3 pessoas, né? E tinha um cristão bem fervoroso que ele entrevistou, ele falou assim, bem fervoroso assim, pelo menos demonstrava, né? Falou assim, olha, você é um dos escolhidos, né? Só que eu estou fazendo entrevista com os 3, mas tem um problema na sua vida. O problema é que você é muito igrejeiro, você não falta nunca na sua igreja, você precisava um pouquinho dar uma diminuída nas suas idas à igreja, você precisava comprometer mais com a empresa, você precisava isso, precisava aquilo. Pensa um pouquinho, se você estiver disposto, pensa 24 horas, se você estiver disposto, o cargo é seu. Então, em outras palavras, ele ia ser o superintendente, o diretor da empresa, o CEO da empresa, mas ele precisava um pouquinho negar a sua fé ou deixar de fazer o que estava fazendo. E aquele executivo, 24 horas depois, chamou ele e falou, você pensou? E o cara falou assim, olha, eu aceito a proposta. Eu aceito diminuir a minha caminhada na vida cristã, eu aceito ir menos na igreja, eu aceito isso, eu aceito aquilo, eu aceito isso, aquilo. Daí aquele diretor disse o seguinte, olha, eu andei investigando a vida dos cristãos, e eu só fiz um teste com você. Quem nega a sua própria fé, em algum momento você vai negar fidelidade em relação à empresa que você vai dirigir aqui. Quem nega a sua própria fé, ele vai negar qualquer coisa, ou vai ser injusto ou desonesto com qualquer coisa. Só foi um teste para a sua vida, o cargo não é seu. Então, olhe bem a situação. E eu li algo importante ontem também. A máfia italiana, a gente sabe o que é máfia, aqueles que fazem negócios escusos, cometem crimes, né? Mas só que eles têm uns tratos, né? Uns tratos firmes entre eles. Eles têm uns tratos seguinte. Olhe bem, irmãos, o trato da máfia italiana que eu li ontem. Que se alguém trair a sua esposa, aí eles matam. Sabe por quê? Qual a razão dessa situação? Se alguém trair a sua esposa, eles matam. Sabe por quê? Quem trai a sua esposa, trai qualquer outra instituição ou qualquer outro trato. Então, olhe bem, então a máfia italiana, apesar de ser algo ruim, eles vivem na clandestinidade, milícias, mas eles têm um trato entre eles, um código de honra. Se alguém traiu sua esposa, eles próprios se encarregam de matar, porque quem traiu a esposa e filhos de uma família, irmãos, quem trai o que é de mais nobre para um ser humano, que é a família e os filhos, ele vai trair qualquer instituição, ele vai trair qualquer empresa, ele vai trair qualquer coisa, qualquer trato feito anteriormente. Então, irmão, ser cristão é maravilhoso. O maior projeto de vida que um ser humano pode ter é servir a Jesus. O maior projeto de vida que um ser humano pode ter é adotar Jesus como seu projeto de vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé na presença do Senhor e orar? Tivemos que ultrapassar um pouquinho, mas não poderíamos deixar sem pé nem cabeça. Aleluia. Que se você ainda não é um cristão, eu te convido para ser um cristão verdadeiramente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. É maravilhoso, Pai, ser chamado de cristão. Mas o mais maravilhoso é usufruir de todas as bênçãos de ser um cristão. Pai, que os irmãos que estão online e os irmãos que estão aqui no presencial, sejam desafiados a serem verdadeiros cristãos na Tua presença. Nós oramos e abençoamos todos em nome de Jesus. Abençoamos todos os membros da comunidade, para que possamos continuar nesse caminho, que é desafiador, mas é o melhor caminho que existe
na face da terra. Nós oramos e abençoamos a todos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um bom almoço, uma boa comunhão com a família, uma boa harmonia. Até logo mais à noite na presença do Senhor, às 18h30. Deus abençoe a sua vida.